Oi, gente, aqui é a Lari e está começando o nosso Chá de Camomila. Esse podcast feito para a gente sentar, relaxar, poder refletir um pouco sobre a nossa vida e sobre os caminhos que a gente vem tomando. Nesse episódio, eu pensei muito sobre o que falar nessa semana. Se você já é um camomiller, dá para sentir assim que é difícil fazer um podcast assim quando a gente fala quase que em primeira pessoa, né? Como é o nosso chá aqui e tantos outros nesse estilo. Então, não dá para escolher um tema assim muito comercial. Tem que ser algo assim que a gente esteja vivenciando para poder, não sei, refletir e trazer algo mais da carne, da nossa vivência, né? E esse é um tema que eu venho pensando, venho refletindo há algum tempo e me veio mais vivo, assim, nessa época, que é a morte. Se você viu esse título aqui mais subjetivo, né? Depois eu conto de onde eu tirei, Depois é Nunca. Eu queria trazer uma reflexão sobre a morte, que na verdade é pensar melhor em como a gente anda vivendo. Eu sei que é um tema que é quase um tabu na nossa sociedade, né? Dentre milhares de coisas que a gente aprende na vida, coisas úteis, coisas inúteis. Parece que a morte é um daqueles tabus que a gente ironicamente foge, sendo que é a única coisa que a gente tem certeza que todo ser humano, né, todo ser vivo, ele vai passar um dia que é a morte, independente da sua idade, condição social, cor de pele, enfim, aquela certeza da vida, né? Todo mundo um dia vai morrer. Mas é um tema que a gente foge, né? A gente não gosta de conversar, de pensar sobre isso até. E quando eu pensei nesse tema, me veio muito em mente um livro que eu sempre escutei recomendações e por isso salvei o título assim na minha memória e busquei a leitura dele, né? Eu tenho usado muito, e aqui eu abro um parêntese de uma dica para os meus amigos leitores, né? Você que está me escutando, que gosta muito de ler, está sem tempo e ainda quer, né, consumir outros conteúdos que não sejam só, no meu caso, né, da pós-graduação, né, da faculdade, ou do trabalho, enfim. É o aplicativo Audible da Amazon. Adoraria que fosse uma propaganda, mas não é. Estou ganhando zero dinheiros para dizer isso. Mas é um aplicativo que você pode escutar os livros, né? Eu já tive outras experiências com outros aplicativos e tem sido ótimo. Eu já consumi essa semana passada, estou no tô terminando o terceiro livro e escuto assim como se fosse um podcast. Então, se você já é consumidor de podcast, né, você pode de repente, de vez em quando, migrar para um audiolivro para manter as suas leituras em dia. E agora voltando para o tema, esse livro que eu procurei, né, o áudio dele e ainda estou, né, finalizando, mas já tenho algumas contribuições para trazer aqui para o nosso podcast é o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ele se chama A Vida é um Dia que Vale a Pena Viver. A Ana Cláudia ela é médica geriatra, trata, né, sobre esse tema da morte na sua profissão já há muitos e muitos anos e ela traz essa vivência pessoal dela na medicina, né, e o confronto com os cuidados paliativos de pacientes que estão aí à beira da morte. Ela, né, pelo menos na época que ela escreve o livro, que não sei, acho que ele foi lançado por volta de 2020, não lembro, ou antes disso, mas ela trabalhava no hospital da USP e no Albert Einstein. E aí ela conta que os pacientes que passam vão para o setor dela, né, geralmente eles têm, em média, 15 dias de vida. Né? Tem pacientes que chegam lá para serem cuidados por ela, que já estão em estado terminal e duram horas. Tem outros pacientes que duram meses, mas a média ali das pessoas que ela cuida nesses dois hospitais, né, é de 15 dias. E é, com certeza, acho que a vivência diária, esse convívio diário, quase que diário, né, com a morte, com certeza trouxe muitos aprendizados. E é um livro muito rico, assim, eu acho que as recomendações que me fizeram dele foram válidas mesmo. E eu queria começar esse episódio com um trecho que ela fala em um capítulo que se chama Medo da Morte, Medo da Vida. Muito interessante porque ela é autora dessa frase que sempre me impactou, já escutei ela outras vezes, que ela diz: as pessoas morrem como viveram. E é muito louco você pensar isso, né? Ela diz que no leito de morte, as pessoas que tinham ali sentido para viver, elas encontram também um sentido para fazer essa
passagem, né? E morrer com mais dignidade, mais tranquilidade, independente ali das condições da doença, enfim. Mas eu divido aqui esse trecho com vocês, vou ler aqui na sequência. Ela diz: muita gente diz ter medo da morte, e me espanto quando vejo como vivem. Bebem além da conta, fumam além da conta, trabalham além da conta, reclamam além da conta, sofrem além da conta e vivem de um jeito insuficiente. Eu gosto de provocar dizendo que são pessoas corajosas. Têm medo da morte, mas se apressam loucamente em encontrá-la. Só essa parte aqui já é um tchá na nossa cara, né? Mas ela segue. Quem diz ter medo da morte devia ter um medo mais responsável. Quem sabe poderíamos dizer que deviam ter respeito por ela. O medo não salva ninguém do fim. A coragem também não. Mas o respeito pela morte traz equilíbrio e harmonia nas escolhas. Atenção para essa parte aqui. Não traz imortalidade física, mas possibilita a experiência consciente de uma vida que vale a pena ser vivida. Mesmo que tenha sofrimentos aliviados, tristezas superadas por alegrias, tempos de beber para celebrar, de fumar para refletir, de trabalhar para realizar-se, mas tudo na medida boa, na medida leve. Então, que interessante ver esse confronto, né? Medo da morte, será que não é, na verdade, um medo de como nós estamos vivendo? E aqui ela fala, e eu trago isso que eu achei muito rico da leitura até agora, né? Que a grande questão da morte, na verdade, é a vida. Né? Ela, implicitamente ali, ou às vezes explicitamente mesmo, ela nos questiona, né? Como estamos vivendo? Os nossos dias eles estão sendo devidamente aproveitados? Ou a gente vai chegar ao fim dessa jornada, né, cheio de arrependimento sobre as coisas que fizemos, ou pior, as coisas que deixamos de fazer. E eu, ao fazer essa leitura, recordava de um episódio recente, acho que no final do ano passado, não lembro se por volta do mês de outubro, faleceu uma pessoa muito próxima, assim, da minha família. Meus outros parentes foi aqui na cidade onde eu moro, a minha família de origem mora em outra cidade, né? E eles não puderam se fazer presente nesse velório. E eu fui representar, né, a minha família. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, a filha dessa pessoa que tinha morrido, essa senhora, disse que ela era evangélica, né? Então tinha um pastor da igreja dela lá para fazer a sua palestra, né? O seu momento de conforto para a família, para os amigos. E ela me convidou ali em cima da hora, sem aviso prévio, para fazer um discurso, né? Representando assim a Igreja Católica, né? E meu Deus, não tem um padre aqui, não tem ninguém, não tem nem outra pessoa. Eu não me preparei. O que eu vou falar? Né? Um momento tão delicado. Acho que o luto é um dos momentos assim que a gente, né, mais busca palavras, tenta seguir aquele protocolo, né, para não ser desconfortável, não faltar com a educação, enfim, mas tá ali com todo mundo te olhando e você tendo que dizer alguma coisa, né? Eu pedi muito assim, Deus, né, me inspira, por favor, alguma coisa que eu possa alcançar o coração de todo mundo aqui, independente da fé que professa, enfim. E eu me lembrei de um livro infantil. Olha aqui, eu mais uma vez citando livros infantis, né? Mas é que a literatura é maravilhosa, né? Independente se ela é destinada para as crianças ou para as crianças há mais tempo como a gente. E esse livro, deixo aqui como indicação para vocês também, se vocês tiverem criança ou não em casa, é um livro muito legal. Ele se chama O Gigante Egoísta, é do Oscar Wilde. Eu não sabia que ele tinha até, né, livros infantis e ainda mais com essa perspectiva, né? Eu vou contar aqui a história. É a história de um gigante que tinha uma casa com um jardim muito bonito, muito amplo, só que ele passou muitos anos na casa de um amigo ogro, enfim, acho que 7 anos. E quando ele volta para casa, depois dessas longas férias aí na casa do colega dele, muitas e muitas crianças passaram a brincar nesse jardim. E era um jardim muito bonito, com muitas árvores, muito florido. E essas crianças, né, sempre que saíam da escola, iam brincar nesse jardim.
Então, como um gigante egoísta, como diz o título, ele tira todas as crianças, né, proíbem elas de brincar nesse espaço que é dele, ergue um muro nesse jardim e tranca, né, a porta assim com um grande cadeado, uma grande chave, para que ninguém se aproxime daquele jardim que é só dele. E aí mostra, né, ao longo da história que chega o inverno e depois né, as estações vão passando e chega a primavera, enfim, mas naquele jardim continua sendo inverno, porque as árvores, as flores, os frutos, enfim, tudo o que morava naquele jardim está tão triste porque não tem com quem compartilhar os seus frutos, né, a sua beleza, não tem mais acesso às crianças que eles não querem mais florir, né, eles querem continuar ali naquele inverno. E aí, em todas as casas, né, todos os lares, as estações já foram passando, mas lá continua sendo inverno. Até que um dia, uma das crianças se aventura ali, pega, não sei, faz um buraco, alguma coisa, consegue passar. O gigante se assusta, que de repente ele escuta um barulho de um passarinho. Ele, finalmente a primavera chegou. E quando ele sai, tem várias crianças de novo no jardim dele, por isso o jardim voltou a florir, voltou a ficar na primavera, né, na sua mais plena beleza. E ali naquele momento ele avista um menininho de longe, que é o mais pequenininho dentre as crianças que estão ali. E quando ele avista aquele menininho, ele vê que a criança ela não consegue subir na árvore, né? Todos estão ali felizes brincando, mas ela está triste porque ela não consegue, de tão pequenininha, subir naquela árvore. Comovido por aquela cena, ele desce, ajuda a criança e a criança o retribui com um beijo. Naquele momento, conta a história, né? Ele fica tão tocado que ele decide: o jardim é das crianças, né? Eu nunca mais vou reter o que é meu, mas o que é meu é das crianças também. E desde então, né, as crianças veem que o gigante ele não é mais egoísta, que ele se arrependeu e vão todos os dias brincar no jardim dele. Só que ele nunca mais encontra aquela criancinha pequenininha que o deu um beijo, né, e o apresentou essa nova visão de mundo, né, de compartilhar o que ele tinha de mais bonito, que era ali o seu jardim. Até que um dia, quando ele já está mais velho, mais debilitado, olhando ali as crianças brincando no jardim, ele encontra aquele menininho que ele viu naquela época, só que o encontra ferido. As mãozinhas dele estão com feridinhas e as suas pernas também. E aí ele se aproxima muito chateado e disse, né, fulaninho, quem foi que feriu você? Me conte, né, que eu quero ir atrás da pessoa que feriu você. E aí, vou tentando aqui falar com as minhas palavras, né? Não estou aqui com o livro, não achei, meus filhos se esconderam em algum lugar. Mas ele diz mais ou menos assim, né? Um dia você compartilhou o seu jardim comigo, né? Agora vem comigo, que eu, né, vou agora compartilhar o meu jardim com você. Acho que para quem está escutando fica claro, né, que aquela criancinha era Jesus, essa figura. E ali eu li esse livro, assim, de memória também para as pessoas, dizendo que essa história do gigante se assemelha muito à nossa vida, né? Essa metáfora do jardim seria muito a nossa vida, os nossos dons, os nossos bens, né? Quando elas são retidas, parece que elas não geram frutos mesmo, é uma vida muito sem sentido. Mas quando elas são compartilhadas, né, elas trazem alegria, felicidade para outras pessoas, elas também trazem essa primavera para a nossa vida. E ali eu ia contando para aquelas pessoas, né, que numa visão cristã, que era o que eu estava compartilhando naquele momento, né, esse era o sentido da vida, né, compartilhar o que nós tínhamos de melhor e felizmente a gente todos, né, ali tinham lembranças daquela senhora que havia falecido, né, sendo essa pessoa também que trazia alegria, né, que compartilhava da sua fé, da sua alegria com os outros, enfim. E que aquele, né, um momento de dor, de luto, de passagem, era na verdade esse momento em que Jesus também a convidava, aquela que um dia tinha compartilhado o seu jardim, a também e compartilhar do jardim dele, né, na alegria eterna, na eternidade. E foi tão interessante porque depois de fazer essa breve fala nesse velório, muitas pessoas desconhecidas foram falar comigo lá no final, né, dizendo
me perguntando de novo o tema, o nome do livro, né, para procurarem, para poderem comprar, enfim. Tinha uma professora que dizia que queria ler com seus alunos, outros elogiar as minhas palavras, enfim, eu recebi muitas palavras assim de incentivo, de identificação, porque eu acho que todo mundo, independente da fé que professa, mas acho que especialmente nós cristãos, né, a gente tem essa visão de que a vida não é para ser vivida somente para nós, né? E que no final é compartilhar a vida com quem a gente ama, os nossos familiares, amigos, as pessoas que passam pelo nosso caminho. Acho que é isso que dá sabor e sentido à nossa vida. Então, pensar na morte, é, chegar até esse momento, né? Tendo a certeza de que a gente se soube aproveitar bem a vida, eu acho que é talvez o maior consolo, né? Pegando um pouco das palavras da Ana Cláudia nesse livro. No mesmo capítulo, que ela chama, né, de medo da morte, medo da vida, ela ainda diz assim: não morremos somente no dia da nossa morte, morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. Morremos antes da morte quando nos abandonarmos, e morremos após a morte quando nos esquecerem. E é isso, né? A morte é algo inevitável. E a gente não morre uma vez só, né? Como ela fala aqui nesse capítulo. A gente morre a cada dia. Tem aquela frase, né? Que nascer já é começar a morrer, né? É mais um dia de vida e menos um dia também na conta. Porque a gente nunca sabe, né? O relógio de um não é o relógio do outro, né? Pode ser que, enfim, a gente se despeça dessa jornada muito mais cedo do que a outra pessoa que está do nosso lado. Então, viver, né, já é morrer, ainda que a gente não tenha consciência de que a gente está vivo, mas a gente morre mais depressa a cada dia que a gente vive privado dessa consciência, ou seja, daqueles dias que a gente vive no automático, né, que a gente não se questiona, enfim, as nossas vontades, os nossos planos, as mudanças de rota, aqueles dias que a gente realmente só vive o sonho do capitalismo, que é viver para trabalhar, sabe? E não é culpa nossa, né? É uma estrutura da sociedade, mas a gente, e eu acho que esse é o intuito do trabalho que eu tento fazer na internet, com esse podcast ou qualquer outra coisa, na minha vida, na minha vocação, né? Dentro do ambiente aí da igreja, das pessoas que eu aconselho, não, né? Se submeta a isso, de viver a vida no automático, de se acomodar, né? Com os sonhos dos outros, os planos que os outros têm para você, não, né? Ter consciência de quem nós somos é o que faz com que a gente viva uma vida com sentido. Nós vamos fugir da morte? Não, e nem precisamos disso, né? Mas é saber viver, né? Para também um dia saber morrer. Para além da nossa própria morte, é impossível falar desse tema, né, sem mencionar um dos maiores medos que a gente tem enquanto ser humano, que é o medo de perder aqueles que nós amamos. Engraçado que eu encaro a morte, assim, a cada ano, com mais respeito mesmo e mais, parece que eu enxergo ela chegando mais perto, assim, né? Quando eu olho, por exemplo, o envelhecimento das pessoas que eu amo. Acho que todo mundo quer 30 a mais, assim como eu, né? Vai visitar a sua família, se mora em outro local. Especialmente assim, se como eu, né? Ou pessoas que, não sei, moram mais distante, né? Em outro país, outro estado mais distante. Eu moro no mesmo estado da minha família, só em cidades diferentes. Mas eu vejo, normalmente eu viajo para lá umas 3 vezes por ano, digamos. E quando eu chego lá, eu sempre percebo, né, as novas rugas nos rostos dos meus familiares, né? Minha mãe, minha tia, os meus avós. E o que eu acho mais interessante é que eu saí de casa aos 15, já falei isso aqui outras vezes, né? Hoje tenho 31. E até hoje, na minha mente, a minha tia, por exemplo, ela não chegou aos 40 anos. Para mim, ela tem a mesma idade que tinha quando eu saí da minha casa. E quando eu chego hoje lá, né, que percebo assim os traços dela mais parecidos com os traços da minha avó na minha infância, né, do que os traços que eu tenho na memória da minha tia, né, das nossas fotos, das minhas lembranças. Aquilo me choca, né, e me lembra que o tempo ele não para, né? Independente de qualquer coisa, o tempo ele
ele corre veloz. E eu me lembro muito, assim, da minha infância, né, de como eu lidava com a morte. Eu tive mortes de parentes, mas acho que nunca vivi um luto tão forte, né, de como alguém que perde um companheiro, um pai, uma mãe, aquele luto que nos rouba um pedaço mesmo da nossa vida. Eu perdi parentes, assim, como uma tia-avó, né, uma bisavó, que são parentes que eu amava muito, mas que não estavam ali no meu convívio. E eu percebi, esses últimos meses, o quanto eu tenho medo, por exemplo, de perder os meus avós, que são pessoas que me criaram, né? Desde que eu nasci até os meus 15 anos, quando eu saí da casa da minha família e vim aqui para a capital para estudar. E eu carrego esse medo desde adolescente, porque minha avó era aquele tipo de mãe que ameaçava muito morrer, sabe? Ela dizia assim: vocês vão me matar! Tem muitas mães, né, que talvez vocês que estão me escutando sejam essa mãe ou tiveram essa mãe que a gente dizia assim, mãe, ela estava tão estressada que ela gritava, morreu! A mãe do Rodolfo, minha sogra, é um exemplo muito curioso disso, porque ao invés dela dizer somente o morreu, o Rodolfo fala que ela gritava assim, morreu e o urubu comeu, que era para não restar nem os restos mortais para você ir atrás. Ai, as mães, né? Nos apresentam muitas vezes a morte assim com essas ameaças, né? Deixa ela em paz, senão a gente vai matar ela de raiva, de cansaço, enfim. Mas minha avó dizia muito isso, assim. E ela, não sei, ela tinha essa perspectiva de que sempre ia morrer cedo. Então, chegava uma época da minha vida como me formar, no meu caso foi em jornalismo. Ela dizia, oh, minha filha, eu queria tanto estar viva para ver você se formar. Graças a Deus ela estava, foi para minha formatura, comemoramos, enfim. Depois, quando eu comecei a namorar, estava noiva, ela dizia, ah, minha filha, eu queria tanto que Deus me desse a graça de viver para ver você se casar. Graças a Deus ela também estava, né? Ela e meu avô entraram com as nossas alianças na cerimônia, foi lindo, emocionante. Eu entrei com meu avô na igreja também. E depois ela dizia, ah, eu queria tanto, né, ver meus bisnetos. E aí ela também, né, seguia viva, né, com a Maria Rosa, que tem o nome dela, né, também foi uma homenagem à minha avó, e o Benjamin, que nasceu logo depois. E hoje, né, Rosa já está com quase 5 anos e minha avó está conosco. No ano passado ela teve um episódio de saúde, né, que a gente diagnosticou agora no mês de janeiro, e foi o primeiro grande susto que eu tive, né, assim, de que, será que eu estou perdendo a minha avó? E esse medo fica rondando, assim, rondando a minha vida, né, rondando e eu sinto que eu fui me reconciliando com ele porque eu descobri que esse medo me faz valorizar mais os momentos que eu passo com ela. Eu lembro que no ano passado, 2024, eu fiz aqueles vision board, né? Que é aqueles quadros com imagens que a gente de coisas que a gente quer conquistar, o que a gente quer se lembrar de viver, né? Mensagens que a gente quer se lembrar de viver no ano. E eu fiz questão de, no centro dessa imagem, ela ainda está aqui no meu computador, porque eu não troquei, não fiz o vision board desse ano, assim, mas essa imagem ainda está aqui. É uma mão de uma pessoa idosa, com uma mão em cima dela, e tem a frase assim, em cima dessa imagem, né? Aproveite o momento. Tem muitas outras imagens aqui de outras coisas, mas destacando essa, né? Porque eu queria sempre me lembrar de aproveitar os momentos, né, que eu pudesse com a minha avó, sabendo que eu posso até ir antes que ela, né? Mas naturalmente, no caminho natural da vida, é esperado, né, que os mais velhos, né, cheguem primeiro na casa do pai, né? Então, de valorizar mais esses momentos que eu tenho com ela. E eu estava falando do Audible, né, do aplicativo da Amazon, e eu li um livro que, né, deu origem ao nome desse episódio. O nome do livro é Depois é Nunca. Ele é do Fabrício Carpinejar. É um autor que eu gosto muito, assim, ele escreve muito por crônicas, me identifico muito, assim, com os textos, com o estilo literário dele. E ele fala nesse livro sobre luto, né? E ele fala aqui de um episódio da vida dele, um diálogo que ele teve com a mãe,
que acho que tem muito a ver com o que eu estou conversando aqui, né? Sobre essa minha relação com o luto hoje, que é uma relação de reconciliação com esse luto e de como ele potencializa o nosso amor pelas pessoas que a gente ama e pela própria vida. Vou ler aqui as palavras do Carpinejar. Ele diz assim: se um dia vocês quiserem procurar esse livro, esse trecho está no capítulo 25. Ele diz assim: uma das conversas mais tensas com a minha mãe, de 82 anos, foi sobre a finitude. Ela pediu, caso não estivesse mais entre nós, que transferisse todas as ligações que eu sempre fazia para ela durante as manhãs para os meus 3 irmãos. Fale com eles como se fosse comigo. Fiquem próximos, se ajudem. Eu não desejava projetar um futuro com a sua ausência. Não tinha o menor interesse e tão pouco preparo psicológico para enfrentar tal cenário. Ela se encontrava com saúde, não havia diagnóstico rondando suas expectativas, mas ela fez questão de manter uma conversa adulta e serena a respeito de providências pós-morte. Como não admitia sua mortalidade, ela me calou com uma frase impactante: você me ama porque um dia eu vou morrer. Quando eu ouvi isso, né, no livro, eu fiquei assim, nossa, de onde ele, né, que lição ele vai tirar daí? Porque é estranho escutar isso, né? Você me ama porque um dia eu vou morrer. E aí mais para frente nesse capítulo ele vai explicar e dizer assim: se ela durasse para sempre, eu poderia adiá-la, não cuidar das palavras, protelar o carinho, espaçar as visitas, não apresentar nenhuma ansiedade ou sofreguidão. A saudade é pressa de estar junto. É falta de toda a presença que ficou. E quanto mais eu pudesse ficar sem ela, mais eu amava. E aí ele diz também, né? E também é um fato. Amamos mais depois da morte. Ai, essa noção de finitude, olhada por essa ótica, eu acho que é romantizar a morte? Talvez, mas qual é o problema, né? A gente romantizar a vida ou romantizar a morte, porque eu acho que não é uma coisa só, é realmente algo que nos transcende, né? E ter essa visão de que a morte ela nos ensina a viver, né? A aproveitar mais o tempo com as pessoas, que a gente acaba amando mais elas, né? Porque sabe que não vai ter elas para sempre. Eu acho que, olhando por uma ótica da fé, né? Uma sabedoria de Deus, que sabe que o nosso amor é interesseiro, né? É um amor que é imperfeito e que ele também quer, enfim, aproveitar aquilo que a gente tanto ama, né? Da maneira que a gente pode, no tempo que a gente tem. Eu tenho uma amiga que ela tem um pai que já está numa realidade, né, de debilidade por uma doença sem cura, que ela começa, né, a notar assim, que o tempo está passando, né, e resta menos tempo na presença do pai. E por ser uma amiga de muitos anos, ela é ouvinte aqui do podcast, né, ela vai se identificar, vai saber que é ela. Eu já escutei, né, por muitos anos feridas, enfim, coisas que ela naturalmente, né, como todos nós, né, carregava de mágoas, enfim. Mas ela vai contando que hoje, né, essas feridas, elas vão sendo cada vez mais, assim, menos protagonistas, né? A gente não esquece, mas elas vão tomando uma importância bem menor. E que as coisas mais simples, né, como a presença do pai num almoço de domingo, elas vão ganhando um destaque, um protagonismo, né, uma importância muito maior na vida. Eu lembrava de um filme chamado About Time, que em português é Questão de Tempo. Ele está disponível no Prime Video. É um filme antigo, talvez você já tenha visto alguma vez, porque não sei quantos anos ele tem, mas é um filme já antigo. E ele, resumindo a história, nesse filme, essa família, os homens da família têm um poder de voltar no tempo, somente os homens. E, enfim, cada homem da família usou isso a seu favor, né? Uns para conquistar muito dinheiro, o pai do protagonista, né, para ler todos os livros que ele gostaria de ler na vida. E o Tim, que é o protagonista, ele diz que quer usar esse superpoder, né, para encontrar um grande amor. E é muito bonito, assim, quando o tempo vai passando, o pai dele vai envelhecendo, ele de fato encontra, né, um grande amor e ele passa a ser pai também, ele tem 3 filhos.
E deixa, o pai, né, antes de morrer, ele deixa algumas lições que ele mesmo aprendeu, como, por exemplo, a importância, né, de aproveitar bem o presente, de viver o dia mais ordinário de forma bem presente, né, aceitando, tendo atenção a cada detalhe dali. E o pai dele diz assim: mesmo que o dia tenha sido péssimo, né, quando for no final do dia, volte e viva tudo outra vez, tendo atenção aos detalhes. E aí, na primeira vez que ele faz isso, né, o filme mostra que é um dia corriqueiro, ele é advogado, é um dia que ele está aí trabalhando, o colega faz um trabalho errado e é advertido pelo chefe, depois ele vai no tribunal, ganha uma causa, depois chega no metrô, quer descansar, mas tem uma pessoa escutando uma música num volume muito alto do lado dele, enfim. Ele chega em casa, deita e a esposa diz: como foi seu dia? Ele fala: péssimo. Mas depois que ele volta e tenta viver tudo com mais atenção, no final do dia a esposa faz a mesma pergunta e ele diz: foi um dia incrível. Porque ali em cada detalhe, né, ele foi vendo que ele poderia encontrar beleza, que tinha momentos felizes, tinha alguém sorrindo para ele, tinha uma brincadeira que ele podia fazer e tornar aquela situação menos pesada, sabe? Então é uma lição muito bonita que o pai dele deixa. Mas aí o próprio Tim, por ele mesmo, ele também aprende, né, uma lição, que é que o voltar no tempo, usar esse superpoder, ele vai ficando cada vez menos importante. Ele começa a não voltar mais, porque cada detalhe do seu dia era muito importante para ser apagado. Então, ele simplesmente esquece, né, de ficar de olho no passado e passa a viver esse presente com muita atenção, como se fosse realmente o último dia de vida. E no final do filme, o pai do Tim, ele tem câncer, né? E está aí nos seus últimos dias de vida, ele se despede do Tim e eles são muito amigos, têm uma relação muito, muito bonita. É um filme que ressalta muito assim, os laços familiares, né? E deixa essa lição para a gente que assiste, né? Da importância de aproveitar bem o tempo presente e aceitar as escolhas, né? Erradas ou não, que a gente fez ao longo da vida. Eu deixo como recomendação para vocês, né? Se vocês já viram, rever como eu fiz, ou se não, procurar lá no Prime Video. Eu termino esse episódio com uma das histórias de despedida, assim, num leito de morte. Uma das histórias mais bonitas que eu escutei. Vocês têm amigos que são idosos? Se não, gente, eu recomendo muito fazer amizade com pessoas mais velhas que cronologicamente estariam mais perto, né, de viver essa passagem, porque eles têm tanta sabedoria a nos passar, né? E eu tenho uma amiga querida, uma irmã de vocação, que ela já viveu assim momentos que estava muito perto da morte, né? Ela já teve câncer em vários membros do corpo, mas é uma história de despedida dela do esposo, né? Ela estava em tratamento contra um câncer quando o esposo descobriu também que estava com um câncer no pâncreas, que é uma das formas mais violentas da doença, né? E o esposo, para proteger ela, sabendo que ela ia se fragilizar muito ao saber dessa notícia, ele não contou para ela e nem contou para ninguém da família, né? Ele foi no médico, teve o diagnóstico e aceitou esse diagnóstico, né? E quis cuidar da esposa até quando ele não aguentou mais. Então, no dia que ele ficou muito debilitado, ele foi para o hospital e a esposa ficou em casa, que era essa minha amiga, pensando que ele tinha tido um mal-estar e logo voltaria para casa, né? Mas o quadro dele já estava muito grave, ele foi piorando, então a família pediu para que ela fosse lá no hospital conversar com ele. E mesmo ela não entendendo, né, de que ali se tratava de uma despedida, ela foi, botou a roupa mais bonita, né, se arrumou, porque ela é uma pessoa muito vaidosa e ele, como esposo dela, amava, né, vê-la muito arrumada, né, enfim. E aí quando ela chegou lá no hospital, ela estava de máscara, porque, né, como ela tinha câncer, ela tinha essa saúde já debilitada, naquele ambiente ela precisava usar máscara. Mas ela me contou que ele, né, virava para ela e dizia assim: tira essa máscara para que eu veja o sorriso pelo qual um dia eu me apaixonei. Eu não consigo contar essa história sem chorar. E
E aí ela conta que depois disso ele disse assim: e agora tira esses óculos, né, para que eu veja esses olhos pelos quais um dia eu me apaixonei. Mesmo sem ter consciência de que aquilo era uma despedida, ela me contou que veio no coração de pedir perdão a ele, né, por qualquer coisa que ela tenha feito ao longo desses anos que pudesse ter ferido ele. E ela conta que ele segurou, olhou para o lado, assim, segurando o choro, né, depois voltou para ela e disse: só a sua presença e a sua fidelidade, né, já foram o maior presente que você me deu ao longo desses anos. E essa foi a última vez que eles se encontraram. Ai, é tão bonito, né? Como diz São João da Cruz, no entardecer da vida, né? Nós seremos lembrados pelo amor. No final, é isso que importa. Recuperando aqui o fôlego para terminar esse episódio, né? Eu queria repetir aquelas perguntas que eu trouxe no início, né? Como estamos vivendo, né? Acho que a morte é para nos lembrar isso. Como a gente está vivendo? Os nossos dias, eles estão sendo devidamente aproveitados? Ou a gente vai chegar, né, ao final dessa jornada, que pode ser daqui a 50 anos e pode ser daqui a 5 minutos, cheios de arrependimento sobre as coisas que fizemos ou, pior, que deixamos de fazer. Talvez o chazinho de hoje tenha sido meio pesado, mas eu espero que ele traga essa reflexão sadia, né? Da gente se sentir vivo e poder refletir mesmo sobre a nossa vida e tomar o rumo que a gente quer para ela. Eu mando para vocês um beijo enorme, espero que a gente possa continuar esse papo lá nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram como @larimoura e você pode também deixar o seu recado aqui na plataforma que você está ouvindo, né? Seja o Spotify ou o YouTube. E recomendar esse podcast se você acha que ele pode ajudar na vida de alguém. Um beijo enorme e até a próxima.